Como eu ganhei meus primeiros 10 milhões? Bora reagir juntos a esse vídeo aqui e entender como esse cara fez isso? Anos eu ganhei meu primeiro milhão. Não foi a escola que me ensinou sobre investimentos. Quem me ensinou foi a montanha-russa da vida. Eu fui aprender quando meu chefe perguntou se alguém queria ajudar a instalar uma escada. Ao chegarmos na casa, fiquei chocado. Tinha de tudo: bancadas de granito, tapetes persas e uma coleção de supercarros. Eu olhava pela janela e via o proprietário relaxando e praticando tacadas de golfe. Quando conversávamos, ele só falava sobre os hobbies dele e nunca sobre negócios. Eu perguntei: qual é o segredo do seu sucesso? Quem nunca foi a algum lugar, né, e sentiu aquela curiosidade de saber o que a pessoa faz para ganhar aquele dinheiro que ela conquistou, né? Eu já fui em vários lugares e fiquei pensando, nossa, o que esse cara fez para conquistar esse carro? O que esse cara fez para ter essa vida, essa casa? Você também teve esse pensamento já? Vamos continuar o vídeo. Pôs no meu ombro e disse: Mark, se você não ganha dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. Hoje em dia isso se chama renda passiva. E foi nesse instante em que eu resolvi me juntar a 1% dos homens mais ricos. E hoje eu vou recapitular minha jornada com vocês. Eu a dividi com precisão em 5 estágios diferentes, que nem um videogame. E em cada estágio desses eu aprendi algo fundamental para o meu sucesso futuro. Você saberá em que me concentrei como um empresário obstinado, o que me deixou obcecado no mundo dos investimentos e, o mais importante, os muitos erros que cometi ao longo do caminho que me tornaram uma pessoa bem-sucedida que sou. Primeiro, Gente, muito importante falar sobre isso já, porque a gente às vezes cria a ilusão de que vai dar tudo certo, que não vai ter nenhum problema, não vai ter erro nenhum, não vai ter queda. Mas os erros que a gente comete no caminho é a maior riqueza da gente empreender, da gente tentar criar negócios, porque é isso que vai nos dando bagagem e faz com que a gente consiga criar ali na frente negócios que a gente não vai cometer os mesmos erros, porque a gente já viveu aquilo. Então, faz sentido para você isso aqui? Se está fazendo sentido, não esquece de deixar o like, vamos continuar assistindo o estágio 1 aqui do Mark Tiberi, né? despertar. Sabe se perdendo? Esse cara aqui é muito famoso, tá? Eu vou, enquanto o anúncio pula aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês. Esse cara é muito famoso, o canal dele é muito grande, depois você pode acessar o canal dele. Ele fala muito sobre investimento, sobre renda passiva, e eu acho que vai ser muito importante a gente assistir esse vídeo juntos e pegar essas referências desse cara. Quando eu fui de 0 a 20 mil dólares, minha jornada começou quando eu saí do ventre da minha mãe. Minhas primeiras palavras foram: que ações vou comprar? Tô zoando. Como a maioria, eu não tinha a menor ideia da educação financeira quando era jovem, mas queria ser empreendedor. Uma das minhas primeiras memórias de empreendedorismo remonta quando eu vendia peixe de porta em porta. Imagina acordar antes do galo cantar, às 4 da manhã, ir a um pier gelado e ficar sentado horas a fio até pescar cavalo bastante para vender com lucro. E além disso, tirar um peixe viscoso de uma sacola, tocar a campainha, olhar nos olhos do morador e tentar vender. Isso aumentou minha confiança e habilidade de venda. Duas das principais habilidades que eu tinha que aprender para ter sucesso. Gente, já dica de ouro aqui, se você ainda não aprendeu a vender, começa desenvolvendo essa habilidade, porque vendas é necessário para tudo. Ele falou da experiência, eu me lembro quando eu era pequeno, que eu juntava latinhas e vendia as latinhas para ganhar dinheiro. Depois eu vendia CDs gravados com músicas para ganhar dinheiro também na escola. E assim foi o início da minha jornada empreendedora. Qual que foi a tua? Comenta que eu quero conhecer a tua história também. Mas muito importante, né? Vendas. A gente tem que saber vender. Se a gente não souber vender, a gente não consegue ter nenhuma empresa, né? Que lucrei e logo descobri que o dinheiro ganho não era meu de fato. O lance é que ele ia para locais como o McDonald's e para a garota que eu estava namorando. Sempre pareceu que eu tinha o suficiente. Isso é inflação do estilo de vida. A tendência de gastar mais quando se ganha mais. Quanto você ganha se torna uma nova referência e acaba virando uma armadilha. Mas como eu adoro carros, eu sempre quis comprar uma Ferrari. Eu achava que ela dava a impressão inegável de que você era bem-sucedido. Eu conversava com meu amigo Paul, que era manobrista estacionando os carros dos ricos e famosos. E uma vez ele me contou uma coisa que mudou minha opinião sobre os luxos. Ele disse: quando as pessoas chegavam no hotel nas Ferraris delas, ficavam me olhando, adorando cada momento. Elas se sentiam admiradas, importantes e até respeitadas. Só que, Mark, sabe do que mais? Eu não me importava com elas, nem as notava. Em vez disso, nossa, se eu tiver esse carro, todo mundo vai me notar.
E me pergunto, quantas pessoas compram esses carros sem notar que raramente as pessoas vão reparar no motorista? Eu aprendi que ninguém ficaria tão impressionado com as minhas posses e os meus luxos quanto eu. As pessoas querem ser respeitadas e admiradas pelos outros, mas competência, inteligência e gentileza lhe trarão muito mais respeito do que a potência do seu carro. Com todas as informações na internet sobre como ganhar dinheiro ou ficar rico rápido, pode ser difícil separar a verdade do marketing. Os gurus da internet têm enriquecido nas últimas décadas dizendo que outras pessoas podem ficar ricas e existe todo um setor de hoje baseado em fantasias. Mas a verdade é que a riqueza nem sempre é o que se vê, mas o que não se vê. Então... Gente, muito rico já todo esse conteúdo, né? Mas o fato é que a gente não pode deixar que as riquezas se tornem o nosso maior motivador de tudo. A gente não pode querer viver uma vida de aparências, porque, como ele falou aqui, de que adianta você ter Ferrari e o teu único valor ser a Ferrari? Por isso que esse canal aqui se chama Cansei de Ser Pobre, mas ele não fala só sobre dinheiro, é sobre tudo, sobre todas as áreas da tua vida. Porque de nada adianta você ter muito dinheiro, você ser podre de rico, né, como diz o ditado popular, e não ter uma família unida, por exemplo, não ser um bom pai, não ser uma boa esposa, né, não ser uma boa mãe, não ter uma família unida, por exemplo. Então, assim, riqueza é algo muito maior do que apenas só dinheiro, né? Vamos seguir aqui. Discretamente meu próprio caminho para a riqueza, mas para fazer isso, só com um orçamento. Orçamento é saber para onde seu dinheiro irá versus para onde foi. Pouco a pouco e pela primeira vez eu vi que a minha poupança foi aumentando. Comecei a criar uma reserva de emergência que era grana para imprevistos. Eu não sabia quando ou por que precisaria, apenas que um dia chegaria. Um dia, meu chefe me procurou e falou que ia fabricar latas de lixo de madeira. Fiz dezenas de latas de lixo e as horas passavam muito lentamente. Fui até meu chefe e perguntei até quando era para eu fazer aquilo. Até que os pedidos não cheguem mais, e deve ser nunca, ele disse. E eu fiquei desanimado. Embora eu economizasse, eu não estava satisfeito com aquele meu trabalho, mas eu não pensava com ambição. Afinal, eu não me importava com o luxo. Quantos de vocês estão nessa mesma situação hoje, talvez? Tem um trabalho, mas não se vê mais fazendo aquilo, tem aquele sonho de mudar de vida, de fazer acontecer, mas parece que está preso, está algemado, não consegue sair daquilo, e acaba ficando dependente do salário, né? É o que a gente chama de corrida dos ratos. Você trabalha, faz dívida, aí você tem que pagar a dívida, você tem que trabalhar mais, daí você acaba fazendo novas dívidas e nunca sai desse loop. Quantos de vocês estão vivendo isso? Deixa um eu nos comentários. Para que ganhar mais dinheiro? Aí que eu me toquei. Percebi que o controle sobre o meu tempo é o melhor que o dinheiro pode oferecer. Se eu tiver renda passiva, poderia me dedicar às atividades que eu adorava. O problema é que eu preciso de muito tempo ou dinheiro para ter renda passiva suficiente para ter liberdade financeira. Passamos milhares de horas todo ano trabalhando em busca de dinheiro. Então eu me perguntei, qual que era a minha verdadeira paixão? Eu era apaixonado por modelos de controle remoto e reparei que muita gente desse setor estava cometendo um monte de erros. Notei o potencial e como eu poderia melhorar o que havia sido feito. Certa vez li num livro que se você identificar um problema e tiver um jeito melhor de resolver, poderá transformá-lo em um negócio. Nível 2. Gente, isso aqui é fantástico. Se você aplicar só isso na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir criar um negócio de sucesso. Se você modelar um negócio que já existe, numa área que você goste, e fazer melhor, eu tenho certeza que você vai ter um negócio de sucesso. Agora, para fazer melhor, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa entender cada vez mais esse mercado, né? Mas essa regra aqui, ela é fantástica, ela é real demais. Se você fizer minimamente diferente, melhor, você já vai ter sucesso. Confie em mim. Se você fizer aplicar isso aqui, vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vamos pro estágio 2 aqui. Claro. Isso foi quando eu saí de 20 mil e comecei a ganhar 100 mil dólares. Aí eu fui ralar. Eu estava tão empolgado com os meus planos de negócio que contei para um amigo querido de confiança. E para minha surpresa, o inimaginável aconteceu. Ele roubou minha ideia e montou todo o meu negócio para si mesmo. Mas antes de falar sobre isso, quero agradecer ao patrocinador de hoje, Public.com. Convenhamos, 2022 foi um ano bastante volátil para o mercado de ações e é exatamente por isso que nosso patrocinador de longo prazo, Public.com, quer ajudá-lo a ser um investidor melhor. No Public.com você pode investir em ações individuais e em ETFs, enquanto aprende com investidores e analistas notáveis e grandes CEOs com os recursos sociais e por fluxo de ordem, você operar mais que o necessário, como outras plataformas só. E a melhor parte é com o link abaixo na descrição.
Mas enfim, voltando para a história. A verdade é que eu precisava de grana para realizar meu sonho, mas minhas economias não bastavam. Eu não queria desistir. Elaborei um plano de negócios, fui no banco e solicitei meu primeiro empréstimo. Muitas vezes, para a gente empreender, a gente vai precisar ter coragem também, né? A história dele é igual a minha, eu também fiz isso. Fui lá, peguei um empréstimo, montei meu negócio. Um ato de fé, de ousadia. É a vida do empreendedor. Às vezes vai precisar agir com essa fé, mas você não vai agir com essa fé de uma forma tão cega assim. Você vai em um negócio que você já sabe que dá certo, que já está validado. Você não vai pegar, por exemplo, um empréstimo no banco para apostar no tigrinho, né? Então isso aí vai dar ruim. Então vamos continuar ouvindo a história dele aqui, que tá bem bacana. E gente, esse é o meu formato de vídeo aqui. Ele é simples, eu sei, mas é o início. E eu prefiro fazer assim do que não fazer. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz assim: faça o melhor que você pode na condição que você tem, até que você tenha melhores condições de fazer melhor. Hoje é a condição e a gente ainda vai fazer muito melhor e você vai acompanhar esse dia chegar. Vamos seguir o vídeo? Fácil, tive de ir em vários outros bancos. No entanto, uma hora consegui fazer um empréstimo. Enquanto algumas pessoas ricas investem no mercado de ações, eu reinvesti meus ganhos dos meus negócios para abrir mais lojas. E até comprar de volta a minha ideia original do meu amigo. Comecei a conhecer mais pessoas no mundo dos negócios. Muitas dessas pessoas se tornaram meus mentores e me ensinaram coisas como construir um negócio que se expande, como melhorar as vendas e como gerenciar pessoas. Conforme Muito importante isso aqui, galera, porque o melhor dinheiro é aquele que vai ser investido para trazer mais dinheiros. E nunca não, né? Mas não necessariamente isso vai ser aplicando o seu dinheiro. Na maioria das vezes, a melhor forma de multiplicar o teu patrimônio é investindo novamente em novos negócios. Essa é a melhor forma de multiplicar o teu patrimônio. Vai por mim. aumentava e eu resolvia problemas, aumentava meu patrimônio líquido, mas eu também estava me tornando um homem do 1%. Às vezes o trabalho pode ficar. Mais um anúncio. Vamos tirar o anúncio para a gente continuar vendo aqui o vídeo. Mas o que a gente estava falando, pessoal, é muito verdadeiro, é muito real mesmo. Se você tem uma ideia de negócio e o seu negócio já te dá algum lucro, que você consiga reinvestir esse valor para criar novas lojas ou novos modelos, novos canais de venda para multiplicar ainda mais seu patrimônio. Com o passar daqueles bons tempos, eu acreditava que eles continuariam, o que me levou a ter um dos piores colapsos e momentos de desespero da minha vida. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu entrei na loja que eu havia aberto para dar ao meu pai um emprego nos últimos anos dele. E em vez de ser recebido por um empório mágico repleto de todos os brinquedos que eu só poderia ter sonhado em ter na infância, me deparei com um teto destruído, prateleiras vazias e meus produtos quebrados jogados no chão. Isso me afetou tanto que a lembrança ficou gravada no meu subconsciente, às vezes ainda vejo ao fechar dos olhos. Você pode falar: tudo bem, Mark, eu te conheço. Aposto que tinha seguro, tudo estava bem e você se recuperou. Na verdade, eu cresci tão rápido e estava ganhando tanto dinheiro que nem todo o meu negócio estava estruturado corretamente. Embora eu tivesse seguro, eu esqueci de atualizá-lo com todo o novo estoque que adquirimos desde a abertura da loja. Mas o desastre não parou por aí. Ele ficou ainda pior. Recebi uma ligação alguns dias depois e um dos meus funcionários me falou que outros 2 locais foram atacados. A sorte é que em uma dessas tentativas não funcionou na loja principal, porque eles não arrombaram a porta. Contudo, um caminhão atravessou a lateral da loja, que era responsável por atender toda a cidade de Londres, e os danos foram horríveis, sem contar o estoque todo perdido. Foi aí que eu aprendi o equilíbrio entre risco e recompensa. Para ganhar dinheiro é preciso correr riscos, operar rápido e você tem que se expor. Mas para manter o dinheiro é o contrário. É preciso ter humildade e medo de que seu dinheiro pode ser retirado de você sem mais nem menos. Quando você perde 95% do dinheiro, tem que ganhar 1.900% só para voltar ao ponto de partida. Correr riscos demais pode jogá-lo num poço tão fundo que pode ser quase impossível sair dele. Interessante, hein, gente? Muito interessante. Olha só, pelo que parece, ele passou por uma situação de um roubo, né? E ele teve perdas que quase fizeram com que ele quebrasse. Então, tem que ter uma sabedoria e entender qual é o teu objetivo. Se o teu objetivo é crescer muito, ganhar muito dinheiro, você tem que saber que isso talvez tenha riscos também altos. E isso pode acabar influenciando a sua vida. Temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado com
aquilo que toma o nosso coração e nos faz sermos gananciosos. Às vezes é momento de segurar e ajustar tudo, como ele falou, né? Ele tinha seguro, mas não estava cobrindo tudo. A operação não estava 100% redonda, tinha furo. Então, assim, ele cresceu rápido. Talvez você está montando tua loja, talvez você está realizando teu sonho. E através desse vídeo você vai começar a montar um sonho, um negócio. E eu estou muito feliz por você. Mas, toma cuidado, não deixe tomar teu coração para que você não caia em ciladas que a vida pode pregar. A transferir operações para a internet para me adaptar aos tempos de mudança. Fase 3. A armadilha. Foi quando passei de $100 mil para $1 milhão. Percebi que um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é quando transformam a paixão em um veículo para acumular grana. Agora, eles dependem disso para financiar o estilo de vida, fazendo com que a paixão se torne uma prisão. Na verdade, o maior gargalo do meu negócio era o proprietário dele. Eu. À medida que o negócio crescia e tentávamos colocá-lo online, aumentavam também os problemas, reclamações e preocupações. Sempre parecia que assim que eu resolvia um problema, logo surgia um outro. Não leve a mal, ter que administrar uma empresa é ótimo, principalmente se você for apaixonado por ela, mas não é tão fácil nem passivo que nem muitos fazem parecer. Li muitos livros sobre investimentos, estudei as técnicas de Warren Buffett e tive contato com um livro de John Bogle sobre investir com bom senso. Me choquei quando soube que 80% dos administradores de fundos de ativos têm um desempenho inferior ao do índice S&P 500. A diversificação é importante e investindo no índice S&P 500, que é uma carteira de 503 ações, eu podia ter um crescimento constante de acordo com a economia dos Estados Unidos. Minha meta era ter dinheiro suficiente no S&P 500 para que eu, na pior das hipóteses, eu pudesse sacar 4% dele ao ano a fim de viver dos investimentos e, ao mesmo tempo, aumentar a carteira. Ao me manter... Nova fase aqui atingida. Agora ele está pegando lucros da empresa, que antes, pelo que dava a se entender, ele acabava triturando, e está investindo para que a empresa seja uma empresa investidora, uma empresa que tem retornos, né? E que faz com que esses retornos gerem o prolabore dele, gerem o custo de vida dele. Uma estratégia muito sábia. Consegui evitar o sofrimento da queda de ações da internet no ano de 2000. No início da jornada, aprendi que as perdas pareciam enormes, enquanto o lucro parecia muito, muito lento. Há um velho ditado: ações sobem como uma escada rolante e caem como um elevador. E essa é a mais pura verdade. Continuei investindo a mesma quantia e aumentando a carteira de ações mesmo com a prolongada queda das .com. Eu comprava mais e mais ações do fundo de índice a preços cada vez melhores. Como piloto qualificado, traço esse paralelo. Horas e horas de voo sem intercorrências seguidas de momentos de puro terror. Mas são esses momentos de puro terror que constituem a maior parte dos seus retornos. A maneira como conduzi minhas finanças durante a queda das .com e a crise financeira de 2008 me proporcionou mais retornos do que qualquer outro investimento que eu já havia feito. Fase 4. Refinamento. Foi quando passei de 1 milhão para 10 milhões de dólares. Legal. Ele surfou uma onda, investiu corretamente, o que necessariamente implica em aquisição de conhecimento. E você está aqui, você está adquirindo conhecimento. Que bom, a gente está junto aqui para se desenvolver, para crescer. Então, talvez acho que a gente está na jornada, talvez a gente ainda não está nessa fase, mas a gente vai chegar lá. A gente talvez está iniciando a fase de empreender, de construir, né? Que bom, a gente já está caminhando e talvez em breve a gente chegue nessa fase de investir e aproveitar a oportunidade de mercado. Com o enriquecimento, parecia que o sistema criava cada vez mais tentações para tirar o meu dinheiro de mim. Ter economias lhe dá muitas opções e é como ir a um buffet onde você pode comer tudo que sempre quis. Nos estágios anteriores, depois de eu ultrapassar 100 mil dólares em ganhos anuais, eu era considerado investidor credenciado, que é uma posição empolgante e também arriscadíssima. Caí na armadilha de investir em várias ações de centavos, o que inicialmente foi muito bem sucedido. No entanto, eu acabei perdendo 30 mil dólares com umas operações ruins. Depois disso, criei uma regra para mim mesmo de só investir em coisas que eu entendia totalmente, a menos que seja um experimento com uma pequena quantia de capital que eu não tenha medo de perder. Não importa se você está investindo em NFTs, ações ou numa relação, eu me habituei a fazer o dever de casa e dedicar meu tempo para aprender todas as oportunidades. O que eu entendia mais do que qualquer coisa era meu negócio. Eu queria continuar avançando, então fui para os Estados Unidos por capricho para ver um amigo.
com uma promessa de que ele me ajudaria a reestruturar minha empresa, deixando de atender clientes B2C para passar a atender também outras empresas B2B. Ele me ensinou que, focando na venda para empresas, eu podia aumentar o retorno sem eu ter de lidar com tantas pessoas. E isso é chamado de regra 80/20. Aprendi que poderia me concentrar em 20% das coisas que produzem 80% da minha renda. E fui para o exterior, para a China e Japão, onde eu aprendi o conceito de produção enxuta, que relacionei à minha vida cotidiana. Comecei a eliminar tudo desnecessário do meu negócio e da minha vida pessoal para poder me concentrar no que era mais significativo e produtivo. Com isso, enfim, alcancei o status de multimilionário, mas me senti um pouco vazio. E foi aí que fiz uma descoberta que mudou a minha vida para sempre. Fase 5. A descoberta. Foi quando cheguei a mais de 10 milhões de dólares. Essa é a situação em que estou. Pensei em quais investimentos eram mais importantes para mim na minha vida e percebi que eram as relações com a família e amigos. Daqui a 5 anos, você será a mesma pessoa que é hoje, exceto por quem conhecerá e pelos livros que lerá. Comecei a pensar em como passar o bastão e ensinei finanças para o meu filho Curtis. Comecei esse canal de YouTube como uma forma de educar a geração mais jovem a partir da minha perspectiva. Não como um influenciador rico, mas um cara que fez isso com muita paixão e bastante trabalho duro. Comecei a passar mais tempo aproveitando os pequenos instantes, apreciando o que tenho e pelo que trabalhei e cultivando relações de qualidade. O estágio final para muita gente mais tarde na vida é a filantropia. Alguns, como Bill Gates, criam fundações, outros, como Ray Dalio, escrevem livros. E essa é a minha forma de retribuir. Quando reflito sobre minha jornada até aqui, me orgulho de tudo que fiz. Eu ainda me esforço muito, mas o que é mais importante para mim é poder compartilhar meu conhecimento e inspirar uma geração mais jovem a perseguir os seus sonhos e alcançar o sucesso. Então eu vou deixar meu próximo vídeo aqui em cima, mas não clica nele ainda não. Não deixe de se inscrever no canal se quiser aumentar sua riqueza, ok? Fantástico, gente. Gostei demais do vídeo dele, até porque ele entendeu. A gente tinha falado sobre isso aqui, antes dele falar sobre isso, eu tinha comentado com vocês. Se você chegou até o final aqui do vídeo, deixa um comentário. Eu quero saber se está fazendo sentido esse tipo de vídeo para você, porque é um formato de gravação que eu estou testando, que eu quero que te abençoe e te ajude, né, a alcançar, você poder alcançar os seus objetivos também, assim como eu estou em busca dos meus. Então, que Deus te abençoe, que você prospere em todas as áreas da tua vida, que você seja próspero na tua família, nas tuas finanças, no teu trabalho, em qualquer coisa que você fizer. Deus te abençoe e não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever aqui no canal. Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado.